Nossa livraria, né, a livraria da igreja, ela dispõe do livro que é a base dos nossos estudos, que é Resolução de Conflitos. Quem desejar em algum momento, procura o Zambelli, né? A um preço promocional de R$ 33,00. Posso fazer a pergunta de como foi a semana passada, para aqueles que estavam aqui? Eu não vou ser tão radical assim logo no começo, não. Então, nós vimos, nosso curso é Resolução de Conflitos, a imagem tem a ilustração de duas partes, né, que buscam um equilíbrio e, se precisar, uma mediação, né? Então, nós fizemos na semana passada uma conceituação do que é um conflito, que nós vimos que não é necessariamente algo ruim, né? Pelo contrário, o conflito ele é até necessário, porque podem ser conflitos de ideias, conflitos de interesses, de necessidades, diversos, mas tudo depende de como a gente se dispõe a resolver os conflitos ou fazer deles uma oportunidade, né? Nós vimos que os conflitos podem ser intrapessoais, ou seja, aqueles conflitos que estão dentro da gente, e normalmente eles são os que impactam nas outras duas formas de conflito, que são as interpessoais, ou seja, entre as pessoas, que é o foco do nosso estudo aqui, e os conflitos com Deus, né? São essas três, pelo menos, formas de conflito que a gente encontra, né? Consigo mesmo, com o outro e com Deus. E também vimos que a forma de lidar com o conflito podem ser de cinco tipos, né? Um é a negação, né? O conflito existe lá, mas você faz de conta que não tem nada. Muitas pessoas agem assim, né? Pode ser o confronto, que é a forma mais negativa, né, de agir diante de um conflito. Pode ser a conciliação, que é a forma ideal, né, que é na confrontação você tem a competição e na conciliação você tem a cooperação, ou seja, buscar o melhor para as duas partes. E aí, quando você sozinho não resolveu, aí vai precisar ou de uma mediação, né, que é uma outra forma de lidar com o conflito, ou a arbitragem, que aí precisa de um juiz que vai dizer quem é que está certo, né? Mas essa questão de quem está certo e quem está errado, nós vamos ver na próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre isso, é a maior tolice que a gente pode ter na vida, né? Porque se são duas partes, normalmente você não tem a razão 100%, nem a outra parte tem a razão 100%. Então, se a gente partir do princípio que tem que buscar o certo e o errado, a conciliação será bastante difícil, né? A não ser que alguém faça a negação, né? Ou seja, tudo bem, você está certo e acabou, mas não é assim. Não é esse o propósito da gente estudar a resolução de conflitos. A nossa aula hoje, ela vai ter uma introdução rápida. Nós vamos falar, hoje nós vamos botar o dedo na ferida, né? Porque, em geral, a gente acha que o conflito, o problema é quem causou e o problema está no outro. Mas eu vou lhe dizer, infelizmente, o problema está dentro de nós, né? Porque, inclusive, tem um ditado, né, que quem não quer, quando dois não quer, dois não brigam, né? Uma coisa assim. Então, se um não quer, dois não brigam, e um pode ser você. Normalmente, você só tem controle sobre uma pessoa. Sabe quem? Você mesmo, né? Você não tem controle sobre o outro. Então, hoje o nosso desafio é isso, e aí nós vamos ver que nosso coração ele é doente. E aí nós vamos ver
a partir dessa constatação, pré-requisitos para a resolução de conflitos, ou seja, pré-requisitos seus, internos. E aí eu chamo a atenção, não olhe para seu esposo, sua esposa, não olhe para seu chefe, né? Quando a gente estiver falando aqui, não pense no outro, pense em você. Você só pode resolver essas características desenvolver esses pré-requisitos dentro de você. E, por fim, a conclusão. E o texto bíblico que eu escolhi para a gente referenciar aqui a nossa aula está na carta que Tiago escreveu, e a carta ela começa assim, é uma carta a todas as tribos, as 12 tribos, né? E então, de certa forma, a gente se inclui nisso aí, né? Não as tribos de Israel, mas, ou seja, é uma carta universal. E é uma carta que ela é muito prática, ela fala do dia a dia, né? A vida como ela é, a carta de Tiago. E aí, depois de transcorrer sobre temas que são do nosso cotidiano, e são temas de conflito, ele chega aí no capítulo 4 e inicia nos versos 1 e 2 da seguinte forma: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? A pergunta é bem objetiva. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E aí ele faz uma segunda pergunta, mas que, se vocês prestarem atenção, ele não é uma pergunta, ele está só sendo educado, né? Ele já está dizendo onde está o problema. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ele está dando a resposta já, apesar de estar perguntando. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Ele está falando de mim, ele está falando de você, né? Não está falando do outro. E a partir disso aqui a gente vai fazer a nossa introdução, que eu até comentei na semana passada desse provérbio africano, né? Quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal. Quando não há inimigo dentro de nós, não há inimigo fora que possa fazer nenhum mal. E essa vai ser a essência da nossa aula de hoje. Dá uma olhada lá para dentro, né? E a primeira coisa que é fundamental, eu acredito que vocês já descobriram isso, é que nós somos incompletos e imperfeitos. E você reconhecer isso é fundamental para a sua vida, não para mim, não para Deus, com certeza, né? Ele já expressou isso, né? Que nós somos pecadores, né? Mas fazendo um conceito mais amplo, né? Nós somos incompletos e imperfeitos. E por causa disso, nunca ache que você tem 100% de razão, você está 100% certo. Essa é a base, né, disso que a gente vai estudar hoje. Se a gente entender isso, porque a resolução de conflitos, a gente pensa que ela está lá na última aula, né, que vai ser uma aula realmente, né, tentando simular a resolução de conflitos, mas não, ela começa dentro de nós, né? Porque se você teve uma discussão com o seu cônjuge, teve algum tipo de... Tá com algum tipo de conflito, até com um amigo ou no trabalho, não tenha dúvidas. Para você começar a resolver esse conflito, primeiro você vai ter que resolver dentro de você, né? E reconhecendo que é incompleto e imperfeito. Então, que tal uma viagem para dentro de si? E aí, mais uma vez, eu reforço, é para dentro de si, não é do outro. Porque, normalmente, a gente participa
da aula, ou estuda, ou lê, e está pensando no outro, né? Ah, eu estou vendo isso aqui em fulano, né? Estou vendo isso aqui em cicrano. Não, é para você, não é para mim. Eu estou fazendo isso para mim e você está fazendo isso para você. Então vamos lá. Nosso coração, ele é doente. E o escritor de Provérbios, provavelmente Salomão, ele faz uma advertência. Ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se tem uma coisa que você precisa guardar, com todo cuidado, com toda atenção, com toda dedicação, é o seu coração. Porque é de lá que sai tudo. Você não diz uma palavra de maldade, de injúria, de difamação, porque isso veio de fora, não, veio de dentro. Mas também você não diz eu te amo, porque veio de fora, não, porque veio de dentro, né? Então, se tem uma coisa que você precisa guardar, é guardar o coração. E fazendo esse contraste, né, também outro versículo bíblico, que aí é dito pelo próprio Jesus, ele em Lucas 6,45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, para não ficar nas minhas palavras, né, que eu disse que tudo que sai pela boca ou sai de nós, ele vem do coração. O próprio Jesus está dando esse atestado, né? Então, se você gritou com alguém, se você xingou alguém, não queira justificar isso como algo externo. Não, isso veio dentro de você, você precisa parar e pensar, né? E se trabalhar, né? E aí, sendo agora mais objetivo, né? A principal causa dos conflitos está dentro de nós e se chama egoísmo. Egoísmo é a doença do ego. Todos nós temos pelo menos 3 elementos, né, que compõem a nossa psique, né? É o ego, superego e o id. O ego é nossa consciência, né? Esse é o que nós somos, né? Vamos dizer assim. Superego que é a consciência, né? Que é algo, né, mais gestor, né? E o id é mais o instinto, né? Não vamos entrar nesse detalhe, até hoje a nossa psicóloga... Não, mas tem o psicólogo aqui, que qualquer coisa, vamos tirar dúvida com eles aqui. Mas nós temos um ego. E o ego, ele faz parte da nossa psique, da nossa personalidade, do que nós somos. Não é uma coisa necessariamente ruim, né? Mas ele doente, aí se torna um problema. E, infelizmente, todos nós somos doentes do ego. Todos nós, não escapa. Começa lá no Gênesis, né? Por que Adão e Eva se deixaram corromper, né? Se deixaram buscar experimentar de um fruto, né, que havia sido proibido? Problema do ego, né? Olha, no dia que você comer dessa fruta, você vai ser mais do que... Vai ser o cara, né? É ego, só ego. É porque se ele não tivesse doente, não aconteceria nada. Então, vamos dar uma estudada sobre ego agora. Egoísmo é o amor próprio, ou seja, que é algo necessário, todos nós precisamos ter um amor próprio, excessivo, que leva uma pessoa a focar somente em seus próprios interesses, necessidades e opiniões.
tornando-a incapaz de se preocupar ou levar em conta o outro. O egoísta ele é centralizador, controlador, manipulador e exclusivista. E aí eu chamo mais uma vez a atenção. Você está pensando em você. Em algum momento você é centralizador, controlador, manipulador ou exclusivista? Às vezes é doloroso, né? Quando a gente se enxerga assim. E tem momentos que nós somos assim. Eu mesmo me vejo, às vezes, tem hora que eu leio, eu olho para essas palavras e até me assusto, né? Porque e muitas vezes os outros estão mostrando isso para a gente. A gente até consegue enxergar no outro, né? Ah, fulano é centralizador, não divide, não, né? Ou ele é controlador. O manipulador é talvez o mais difícil aqui, né? Porque normalmente a gente não se enxerga assim, mas muitas vezes a gente está, né? Conduzindo, né? Tentando fazer o outro seguir aquilo que nós queremos, né? Se fazendo até às vezes de muito simpático, muito democrático, mas na verdade está manipulando para fazer do jeito que você quer, né? E então o egoísta e o egoísmo faz isso com a gente. Egoísmo é uma forma de idolatria. Se você não sabia, talvez não vou dizer que é a pior, mas é uma das piores idolatrias que existe. Aliás, é a idolatria que está presente na Bíblia o tempo inteiro. A pessoa pode não ter tido um ídolo, né? Um ídolo como tantas vezes aparece, né? Na história de Israel, Baal, Astarote, o que for, né? O bezerro lá de ouro, ou sei lá, mas você pode ter um ídolo, aliás, você tem um ídolo, isso aí é garantido, não é pode ser não, você tem um ídolo que é você mesmo. Todos nós temos isso, e aí o problema está na intensidade, né? O quanto você idolatra a si mesmo ou não, né? E a gente precisa tratar isso. Eu estava pensando aqui que a questão da idolatria a si mesmo, de certa forma, hoje é incentivada. Hoje, esse mundo... Buscar o que é para você, que te faz feliz, a sua felicidade. E é sempre essa filosofia. E, de certa forma, também é justificada quando você tem que passar por cima de algumas coisas, de algumas pessoas. Não, você estava buscando que... ou você está lutando pelo que é certo, né? Que é mais enganador ainda. Né? Mas é isso. Um mundo de individualismo, materialismo, consumismo. Né? Esse é o mundo que a gente está, que isso é competição. Né? A competição é o campo para o egoísmo, né? Porque você está pensando em si. E eu tenho que chegar primeiro, tenho que ser o melhor, tenho que... Né? Cooperação já não cabe tanto o egoísmo, né? Porque em algum momento você tem que abrir mão. Nosso macaquinho. É o mascote. Mas pensem e preste atenção muito nisso, né? Quando você está muito convicto, quando você está muito... E até usa muita energia para defender suas posições, pode ser que ali o egoísmo seja o motor, né? A energia. E o egoísmo ele tem filhos, né? Filhotes, né? Como eu coloquei aqui. E o que vai ser um pouco o centro do estudo aqui, que vai agora decolar, né? É o orgulho. É o orgulho. E o orgulho ele se disfarça, né? Ele em várias facetas, né? Ele está dentro de nós, mas às vezes a gente encontra formas de justificar, né? Mas
além do orgulho, tem a soberba, tem a ganância, tem a inveja, tem a intolerância. E aí poderíamos dizer vários filhotes que vêm do egoísmo. Aí. O egoísmo e seus filhotes são a principal causa, né, dos conflitos existentes na nossa vida, pois são determinantes para a nossa forma de falar, ouvir e agir. Eu tenho tentado enfatizar isso desde que eu comecei aqui, né? Às vezes a gente não pensa que o fato de falar alto, gritar com o outro, às vezes não, eu estou certo e eu tenho o direito de fazer isso. Mas ali está por trás o egoísmo e algum desses filhotes dele, provavelmente o orgulho ou uma soberba. Né? Então, toda vez que a gente perde o controle, é porque o egoísmo está trabalhando e alguma coisa a gente precisa ver nisso. E isso vai se expressar, né? vai se manifestar na fala, na forma de ouvir ou não ouvir, né? A pessoa está falando, mas você não está escutando, né? E na forma de agir. E aí nós vamos entrar no objetivo realmente da nossa aula, que são os pré-requisitos para a resolução dos conflitos. E o nosso autor, o Lou Priolo, ele gasta quase metade do livro só com os pré-requisitos. Inclusive, ele se desculpa por isso, né? Ele diz que eu sei que você está interessado em saber como resolver conflito, mas ele gasta metade do livro para falar dos pré-requisitos. Por isso que é fundamental a gente enfatizar essa questão aqui hoje. E o texto bíblico que o autor, e eu também trouxe aqui para ser a base para a gente ver esses pré-requisitos, que são 4, é esse aqui, de Efésios 4, 1, 3, que é como prisioneiro, é uma receita do apóstolo Paulo, né? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e mansos, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vou começar de trás para frente. Eu destaquei as palavras, né? E paz. Porque paz aqui é o... Cássio, né? É o indicador, é o macroindicador. Se tem paz, as outras coisas estão funcionando. É um indicador. Se não tem paz, então tem problema. Eu citei Cássio porque, com certeza, na Chessa, o que não falta é indicador, né? E a gente fica lá monitorando, né, e vê quando alguma coisa está saindo do padrão, você vai para tentar corrigir qual é o problema, descobrir a causa e tal. E a paz aqui, na nossa vida, a paz na nossa vida. Por isso que eu sempre digo que felicidade de crente é paz. Né? Felicidade de crente é paz. Né? Ou seja, não é necessariamente estar sorrindo, alegre. É bom, claro. Né? Mas se você tem paz, é porque a sua vida está harmonizada. Né? Você está bem com Deus, você está bem com os próximos. Né? Então, paz, mas a gente vai falar sobre humildade, mansidão, paciência e digamos, o amálgama, né? Aquilo que é o catalisador aí, que é suportando uns aos outros com amor. São os pré-requisitos aí para a gente resolver conflitos. Até aí, tudo bem? Na semana passada vocês estavam mais... Igual a Lívia agora, quando você explicou, você falou o meu nome, eu já fiquei com medo. Você era Eu vi que você se assustou, né? Não.
Mas é que eu olhei para você e lembrei que o Quino, eu lembrei do painel lá das usinas, sabe? Você explicou, porque mais tranquilo. Né? Não foi, desculpa. É que eu lembrei logo do painel da usina, né? Que é aquela coisa aí piscando, aquele negócio que a gente chega visitando lá e fica doido, né? Sem conseguir entender nada, né? E como é que eles conseguem ter atenção para ver isso, né? Toda empresa, né? E você deveria fazer também isso na vida, ter alguns indicadores, né? A gente tem alguns, né? E a paz, no caso da nossa vida, eu acho que ele é o grande indicador. Se você tem paz, pode ter certeza. E eu não estou dizendo isso de mim mesmo, né? O apóstolo Paulo diz isso, né? Que a paz seja, né? Essa evidência de que as coisas estão bem. O primeiro pré-requisito é a humildade. Nós falamos que o orgulho vai ser o nosso principal, digamos, é o nosso principal provocador de conflitos, de confrontos dentro dos conflitos, né? Porque, como nós vimos, o conflito ele não necessariamente é ruim, mas quando ele se transforma num confronto, ele é ruim. E o orgulho normalmente é quem faz que a gente haja, né, para o confronto. E a humildade é justamente o oposto, né? Trabalhar esse orgulho. E então as disputas e os conflitos se sustentam naquela confiança arrogante e presunçosa chamada orgulho. Todo conflito ele se sustenta no orgulho. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Seja com o seu chefe mais chato, mais mal educado, mais desrespeitoso, mas no momento que você tem um confronto, em você está falando o orgulho, né? E claro, não é de todo ruim, né? Porque a gente tem que ter um pouco também de orgulho para ter honra, né? Para ter dignidade, né? Mas se fugir do controle é um problema. A humildade deriva do latim humus, que está relacionado a solo, né? Quem gosta de planta ou da área, né, de cultivo sabe da importância que tem, né? Que a terra é viva, né? Ela tem uma quantidade imensa de seres vivos ali. E o humus é o ideal para a fertilidade, né? E a humildade ela é sugestiva, né? Que a gente tem que manter os pés no chão. Né? O humilde ele tem os pés no chão, ele não se acha mais do que é. Né? E mesmo quando sabe o que é, não precisa se vangloriar daquilo. Né? Então, o conceito de humildade é ter um conceito equilibrado e uma correta, verdadeira visão de si mesmo. É ter consciência de que é imperfeito e incompleto, aquilo que eu falei também lá no início. É conhecer as próprias limitações e fraquezas. É ter modéstia e valorizar a simplicidade. É valorizar e reconhecer o outro. Claro que quando a gente lê um conceito assim, fica bem abstrato, né? Precisa aí cada um poder refletir sobre cada aspecto desse conceito, né? Mas evidentemente que ninguém um dia para e pensa assim, eu quero ser humilde, eu vou ler o conceito e vou, né, me adaptar a ele, assim, é um exercício muito mais complexo, né? E é por isso que aí a gente vai trazer algumas sinais, né, de que a gente pode não estar sendo humilde. Então, fique atento aos sinais de que pode estar faltando humildade para você. E mais uma vez, eu reforço, é você, não sou eu, não é seu patrão, nem sua esposa, nem seu esposo. Eu queria ter trazido abrindo individualmente, mas aí ia ficar muito grande, eu juntei tudo aqui, mas eu vou ler
um a um, né? Por exemplo, se você já sentiu isso, exagerar ou mentir a respeito de suas virtudes e minimizar as falhas ou defeitos. Currículo, né? Currículo vitae. Inclusive, teve um ministro da Educação de 5 dias, sei lá, há uns 2 anos atrás, que ele enriqueceu o currículo dele. Ele tinha um mestrado, tinha um doutorado no exterior, blá, blá, blá. Quando saiu que a imprensa não é gente, né? Que fizeram lá as filtragens, não era bem aquilo, né? Se em algum momento, né? Em alguma circunstância, a gente faz isso, né? Porque elogio, isso é uma lição para mim, é uma lição para todos nós. Assim, não é você que faz elogio a si mesmo. O elogio tem que vir dos outros, porque assim mesmo, você se autoelogiar, né, fica meio sem sentido. Então, se você faz muito isso, tem que trabalhar a questão da humildade, né? E minimizar as falhas ou defeitos. Responder defensivamente. Né? Tá num diálogo, até num debate ou numa discussão mesmo, e aí o outro está falando e quando você vai falar, você já vai se defender, né? Nem tentou construir ali alguma coisa ou até reconhecer algo do que o outro disse. Atitude severa, crítica, condenatória, acusadora e intolerante em relação aos outros. Não vou nem falar, né? Porque está bem. Relutância em admitir quando está errado. Algum de vocês se identifica assim? Relutância em admitir quando está errado. Hipersensibilidade à correção. Melindroso, né? Você errou e alguém está ali tá orientando, lhe aconselhando e tal, mas você rapidamente se fragiliza, né? Ou né, faz daquilo uma tempestade. Incluir em conversas fragmentos desnecessários de informação a respeito de suas realizações ou conquistas. Né? Sempre que ele, né, se engrandecendo. Buscar reconhecimento a todo custo, buscar reconhecimento a todo custo, propensão a sempre mandar e nunca obedecer, ensinar em vez de aprender, falar ao invés de ouvir, impaciência ou grosseria ao ser contestado, ilusão de que suas realizações são frutos somente de seus esforços, considerar-se acima e além dos outros, quando injustiçado ou ofendido, não estar disposto a perdoar. Fica para vocês refletirem, né? Ver o tamanho da humildade de cada um, né? E eu faço isso comigo. Sim. Pensando aqui na questão do orgulho, é algo tão assim, acho que impregnado na nossa vida, que às vezes o orgulho se disfarça até de humildade. Eu tenho isso também, posso confessar. E às vezes não procurar, por exemplo, uma ajuda, porque não quer incomodar, só do jeito de tudo, uma humildade. Mas na verdade é o disfarce do meu orgulho. Sim, é verdade. Eu acho que talvez até seja um dos mais delicados, né? Assim, que é uma forma de manipular, né? Mansidão. Então, nós vimos lá a humildade, agora o segundo pré-requisito é a mansidão. E aí tem esse versículo aqui, o primeiro trecho, né, do Efésios 4, 26, que é bem contraditório, né? Bem paradoxal. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis.
E aí, como é que pode? Existem várias interpretações, né? Mas eu vou ficar com... a ira é algo instintivo, né? Como faz parte, inclusive, do nosso sistema de defesa, né? Interno, né? Como o medo e tal. Mas o que você faz com essa ira é onde está o problema, né? Irai-vos e não pequeis. Porque o fato de alguém te dar um soco na cara ou no estômago, ou sei lá, ou dizer um desaforo para você, e você naturalmente vai sentir aquilo, né? Agora, o que se faz, né, na sequência, esse é o problema. E a mansidão, ele é justamente essa capacidade aí de administrar o irar-se e não pecar. Mansidão é a virtude de quem sabe conter-se, sabe controlar a mente, língua, olhos, mãos, ouvidos, pés e o corpo como um todo. É saber controlar suas emoções e atitudes, inclusive quanto a vícios. Autoexplicativo também, né? Mas e quem não é muito manso sabe, né? Eu mesmo, é um trabalho que eu faço comigo mesmo, né? Às vezes minha reação não é de mansidão, não, em algumas circunstâncias. E é isso. Características ou comportamentos para o exercício da mansidão. Primeiro, domínio próprio, sendo que domínio próprio ele é um fruto do Espírito, né? Ou seja, ele pode ser obtido pedindo a Deus, né? Porque o fruto do Espírito é algo que o Espírito Santo é que nos ajuda a desenvolver, né, ou a ter. E no campo da psicologia, ele é correlato ao superego, né? Nós falamos do ego, mas o domínio próprio ele está relacionado com o superego. Ele é quem dá essa habilidade, né? É evidenciado no pensar antes de agir. O domínio próprio, né, é evidenciado no pensar antes de agir e no controle da ira, da reação e dos desejos, como o ciúme e a inveja. Acho que quando fala de ciúme, a gente sempre pega algum de nós, né? Inveja também, né? A gente não gosta de dizer, mas em algum momento da vida a gente sente inveja, né? E ciúme também, mas é a mesma coisa. Tá? O que você faz com isso é que é a questão, né? E a mansidão ela está relacionada a essa capacidade de administrar. E cuidado na forma de falar, né? Palavras, tom de voz, semblante e expressão corporal. Você já, por exemplo, alguém você recebeu uma comida, né? E aí a pessoa pergunta, gostou? Aí você diz sim, mas o semblante diz não. Então, essa gestão aí, é claro que aí é meio irrelevante, mas em várias situações é uma forma também de apresentar a falta de mansidão, né? Provérbios 15:1 diz o quê? Isso a minha mãe dizia desde de pequeno, né? A palavra branda desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. Então, você é agredido, você é xingado. Se você responder com brandura, você mata a outra pessoa, né? Mata no bom sentido, né? Mas se você responder à altura, né, a chance de um conflito se instalar é grande. Fazer um comentário. Tá. Acho que já que o exercício é de autoavaliação, um perigo que às vezes a gente corre é a confusão de mansidão com seriedade. Na verdade, a gente corre porque as pessoas olham para a nossa seriedade
como severidade. É o famoso exemplo do paramédico e do médico. O cara médico entrando no hospital, ele não vai ficar, por favor, saia da frente, eu tenho que passar. Ele vai dizer, saia da frente. Então existem situações onde a gente lida, mesmo sendo manso, mas com a seriedade devida daquela situação. Né? E às vezes o que as pessoas, ao observarem isso, elas olham, geralmente não falam, não teve mansidão, mas falam alguma coisa negativa. Quando essa autoavaliação nossa, é muito importante que a gente faça a luz desse conhecimento para com Deus. E para com Ele ter certeza das nossas convicções quanto a erros e acertos nas nossas vidas. Eu acho que é um desabafo de pastor, né? Eu entendo perfeitamente. Eu não me lembro de uma situação agora. Não, porque no trabalho, né, a gente discute muito essa questão da liderança, né? E a liderança, o líder, ele pode exercer alguns papéis. A gente gosta mais do líder democrático, né, educado, manso e tudo mais. Mas, em algum momento, ele precisa ser autocrático. Um incêndio. Você acha que alguém vai, por favor, olha, faça assim? Não tem isso, né? Em qualquer situação assim, né, de emergência, que foi o exemplo que Zambelli colocou, você tem que, como líder, ou como alguém que tem algum papel ali, tem que assumir aquilo, né? Pense num exército. Não existe como você ficar pedindo por favor, não. É mandar mesmo. Então, ou seja, faz parte desse processo e a nossa maturidade é que tem que entender isso, né? Mas foi bem colocado, então, distinguindo as coisas, né? Mas como a gente está aqui focado na questão do conflito, de conflitos, talvez minimize essa necessidade de fazer essa distinção. Paciência, que é o terceiro pré-requisito. Paciência é uma virtude baseada no autocontrole emocional. E aí eu quero fazer uma distinção que facilita a gente dizer, mas paciência não é a mesma coisa de mansidão. Eu entendo, assim, para simplificar ou para ficar mais fácil de entender, mansidão é o momento, paciência é tempo. Então você precisa de mansidão naquele exato momento, né? Não é depois. Depois também, mas paciência ela tem a ver com essa coisa mais alongada, né? Que está até relacionada à perseverança, né? Que perseverança é tempo mesmo, né? Jó teve paciência por quê? Porque ele aguentou uns 3 anos sofrendo, né? A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais paciente, acho que até o tempo dele, né? Não sei se Jó estava antes ou depois, eu acho que foi antes. Mas por quê? Porque ele aguentou muito o povo ruim, que, né? Tudo que ele fez, mas o povo se rebelava, né? E ele foi considerado paciente. Então, paciência tem a ver com o tempo, mansidão tem a ver com o momento. Paciência é uma virtude baseada no autocontrole emocional. É a capacidade de suportar situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. E também, em meio à aflição física ou mental, não deixar que emoções, tristeza, medo e ira, se tornem pensamentos, palavras, atitudes ou ações grosseiras ou pecaminosas. Envolve perseverança, aquilo que eu falei. A paciência é necessária para vermos o que Deus quer e como Ele vai operar nas provações para nosso bem. Romanos 8:28, né? Sem recorrer a atalhos. Ou seja, até na relação com Deus, ela tem que ser uma relação de paciência, que não é uma coisa que o egoísta, né, que nós que somos egoístas temos, né, porque nós somos consumistas. O Deus que a gente gostaria de ter, ou que a gente pensa que tem, é o Deus o gênio da lâmpada, né?
A nossa oração ela é para fazer Deus fazer alguma coisa, não é? A gente quer que Deus, a gente pede para Ele fazer e que Ele faça. Se Ele demorar e se Ele não fizer, a paciência é zero, né? Então, imagine com as outras pessoas também, né? Não é diferente. Muitas vezes a gente quer que o outro tenha o tempo da gente, ou responda da forma como você gostaria, ou lhe trate como você acha que merece, né? E nem sempre é assim. Característica dos impacientes. Aí cada um, né? Pense aí em si. Interromper os outros enquanto estão falando, tirar conclusões apressadas e infundadas, julgar motivos, exigir respostas imediatas para perguntas difíceis, nas DRs, né? Centro de casal, né? E acho que não, aí eu vou ser preconceituoso. Eu ia dizer que as esposas exigem muito do marido, assim, respostas. E aí a gente precisa de um tempo para pensar, determinar as frases da outra pessoa. Não, ela ficou encarando aqui. Ó. Acho que é preconceito. Não, é a natureza, né? É uma constatação. É fato, Então, que agora... É isso aí. Não dá tempo nem de pensar. Paciência. E o pior, se você quer apressar, fala uma besteira, até o problema fica maior ainda. O pessoal fala dessa verdade. Também não é assim, não. Terminar as frases da outra pessoa, vingar-se verbalmente. Então, são características dos impacientes. Vamos para finalizar, né? Que eu acho que, na verdade, é o que resume tudo, né? Dos 3 pré-requisitos que a gente falou, da humildade, da mansidão e da paciência. Porque se você suportar com amor, essas outras coisas estão dentro desse conjunto. Até porque, qual é o fruto do Espírito? Amor. E o amor é uma laranja, né? Não a música. Porque o amor ele tem gomos, né? Os frutos do Espírito são... o fruto do Espírito é amor, mas ele se apresenta de algumas maneiras, né? Mas a gente vai falar disso já. Amor é uma expressão que representa um estilo ou filosofia de vida. Sabia disso? Amor não é um sentimento. Amor é um estilo de vida. É por isso que Jesus e Deus mesmo, né, diz: ame ao próximo como a si mesmo. Pior do que isso, ele diz: ame o seu inimigo. Porque se fosse um sentimento, não era algo viável, né? Mas amor é um estilo de vida, né? É um modo de ser, de pensar e de viver. É por isso que o apóstolo Paulo classifica o amor como fruto do Espírito, aquilo que eu falei, Gálatas 22, 23, que é evidenciado, o amor, né? É evidenciado na alegria, e a alegria aqui é mais contentamento, né? Diante das circunstâncias, seja boas ou ruins, você está bem. Paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o amor é isso tudo aí, e muito mais, né? Se nós adotamos o amor como estilo de vida, e infelizmente não é uma opção, é uma determinação, né? Porque lá em João ele vai dizer que se você não ama o seu irmão, ou você não ama o próximo, você não ama a Deus, né? Então,
está perdido, não adianta. Se você tem ódio, raiva por alguém, você já tem um problema, né? E não é fácil. Eu não estou dizendo que também eu mesmo tenho que trabalhar algumas coisas em mim, né? Como ele é usado hoje, se torna bem, não é tão evidente perceber isso. Eu mesmo levei um tempo, né? Sim. Inclusive, uma conversa de família, eu falei assim, ó, todo mundo fica falando de amor como se fosse um sentimento. O amor não é uma escolha, não. O amor, porque se fosse assim, não estaria no imperativo. Na vida leva o imperativo, ame. É uma ordenança. Assim. Se fosse um sentimento, não seria dessa forma, né? Então, a gente é muito bombardeado hoje em dia por um amor que não é o amor. Se quer confundir com paixão, né? Com alguma coisa, né, que é mais emocional, né? Mas não é. É evidente que é uma boa palavra, né? Para a gente dizer eu te amo, né? Mas dentro do eu te amo tem um monte de coisa ali por trás, né? Mas é isso. Deveria ter, né? Aliás, dizer é praticamente nada, né? Se não veio com as ações, né? Por trás. Amar não envolve necessariamente gostar, aí enfatizando aquilo que eu disse, porque o mandamento é amar o próximo, que nem sempre é um amigo, pode ser até um inimigo. Então, não envolve gostar, né? Como estilo de vida. Nas palavras de Paulo, acho que uma das definições de amor mais: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? 1 Coríntios 13, 6a e 7. Suportar significa manter-se firme diante de uma situação desfavorável, resistir ou aguentar. Ou, na acepção que melhor se aplica a esse contexto, tolerar, ou até mesmo sacrificar-se, sofrer, para ter um convívio pacífico. Então, aqui o suportar com amor é justamente, nós estamos falando de conflitos, né? Que diante de um conflito, que pode não necessariamente já ser um confronto, mas se for um confronto também até mais necessário ainda o amor, é suportar. Até mesmo sacrificar-se para restaurar a harmonia, o equilíbrio. Nós até falamos na aula passada que se tem um propósito aqui é que nós nos tornemos pacificadores. Para resumir numa palavra, né? O perfil de pessoa que nós precisamos ser é de pacificadores, que busca sempre a paz, né? Que busca sempre a harmonia, que busca sempre a unidade. O amor, que por natureza tem um caráter sacrificial, é tolerante. E aqui eu botei o asteriscozinho, porque agora estamos com uma... Deixar João resolver aí, eu tomar. É um ponto que o autor também chama a atenção, porque tolerante é uma palavra que hoje, acho que até Zambelli, numa mensagem anterior aí, falou sobre tolerância, né? Está muito na moda, né? A questão da tolerância, mas às vezes a gente, principalmente nós cristãos, né? Sentimos dificuldade de até onde vai a tolerância. Mas aí, até o autor, e eu também vou chamar a atenção, é que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então, a tolerância está relacionada com isso, não é você aprovar a coisa errada que o outro faz, mas é como você mantém a harmonia, né, com aquela pessoa. Então, essa tolerância que a gente está falando aqui.
Suportar com amor, ou tolerar, é permitir que os outros tenham a liberdade de desenvolver e expressar seus próprios estilos de vida sem julgá-los ou desprezá-los. Essa questão de julgar também é muito forte e Jesus bate nisso, né? Que nós não temos direito de julgar ninguém, né? Quem vai julgar é Deus. E aí a gente muitas vezes confunde ou perde a mão, né? Perde a intensidade. Então a gente está querendo até aconselhar, ou está querendo orientar, ou está querendo expressar aquilo que é o que você acredita, mas aí você perde a mão e aí passa a julgar, né? Esse é um problema. E não é tolerar, né? É a capacidade de reagir de maneira amorosa à imaturidade dos outros sem rebaixar-se aos seus padrões de imaturidade. Às vezes a gente se considera maduro e o outro imaturo. Mas muitas vezes a gente se nivela ao outro. Você gritou, eu vou gritar também. Se você me chamou de feio, eu chamo você de feio. Normalmente a gente não chama de feio, a gente chama de monstro, né? Alguma coisa pior, porque a gente tem que estar numa competição, aí tem que ganhar, né? Mas isso é imaturidade. Ou seja, o outro não tem, é um egoísta, mas se você reage do mesmo jeito, você é um egoísta também, orgulhoso, sei lá o quê. É respeitar o outro incondicionalmente. Respeitar o outro incondicionalmente. Respeito não é favor, não é privilégio, não é respeito, é respeito. Tá? É ser humilde, manso e paciente diante dos conflitos. Então, suportar com amor, ele abriga os outros 3 pré-requisitos. Estamos terminando. E aí, como esses pré-requisitos podem ajudar a evitar ou resolver conflitos, que é a essência do nosso estudo, né? Ter uma atitude bondosa, compassiva, respeitosa e aberta a escutar, inclusive críticas. Ora, porque se você é humilde, se você é manso, se você é paciente e se você suporta com amor, você vai conseguir fazer isso, né? Você vai escutar, você vai receber as críticas com paciência, né? Você vai poder revidar não é a palavra, né? Mas responder ao outro que lhe agrediu de uma forma diferente. Permitir focar na outra pessoa e no problema, e não em si mesmo e em suas razões. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. Só pode estar com a razão errada, mas todo mundo tem razão. E aí você precisa tentar administrar isso, né? Mas foque na outra pessoa e no problema, não em si mesmo. Ser imparcial, que é difícil, né? Porque a gente, até por ser egoísta, né? Nós temos a tendência de só enxergar o nosso lado, só se sentir com razão, né? E ser imparcial é, por exemplo, em algo que você vai representar prejuízo para você aceitar por consequência de você estar errado, né? E também se não tiver, né? Porque até biblicamente diz assim que se o teu irmão, né, defraudou, tirou alguma coisa de você, é melhor você perder do que ir para a justiça, né? Do que ir brigar, assumir aquilo, né? E aí é amor, né? Suportar com amor. Não buscar somente os seus próprios interesses, que é o que muitas vezes acontece, né? O que é que um conflito vira confronto e depois pode virar uma guerra, né? Ou virar a inimizade, né? Você só está pensando em si.
Não usar o sarcasmo e ironia como forma de atacar o outro. Outro dia, tempo atrás, aí eu li alguma frase assim que a ironia, o sarcasmo é a forma de inteligência mais primitiva. Quem é irônico, né, e às vezes eu sou assim, né, se acha bem inteligente, né? Você não está dizendo diretamente, mas você está criando uma metáfora, né? Muito inteligente, mas é a forma mais maldosa, mais maliciosa, né? de mostrar a sua capacidade, né? de sua inteligência. E isso não ajuda em nada em resolver conflitos, né? Não ajuda em nada. E a gente faz muito isso, né? A gente usa muito de sarcasmo, de ironia. E acha engraçado até. Valorizar a harmonia e a paz. Ou seja, se um conflito se configura ou um confronto, o objetivo tem que ser restaurar a harmonia, restaurar a paz. A gente viu lá, né? O indicador, paz. Se estiver em paz, as outras coisas estão acontecendo, né? Se não tem paz, né? Se as coisas saíram do controle, é porque precisa se fazer alguma coisa, né? Estamos fechando mesmo. Gálatas 5, 14, 15 diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ame o próximo como a si mesmo. E aí, também Paulo, né, escrevendo aos Efésios, diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aí remete àquela parábola do devedor, né, do servo, do senhor que tinha um servo que devia muito, era uma dívida impagável, né, pelo valor que a Bíblia resiste. É uma parábola contada por Jesus. O reino de Deus é semelhante, né, a um homem que tinha um servo que lhe devia muito. E aí ele disse: pega esse servo. Ele foi cobrar, ele disse: eu não tenho como pagar. Aí ele, até no primeiro momento, ele diz: vou então pegar as suas coisas. Aí quando ele apela, né, pede para que ele perdoe aquela dívida. E aí ele libera a dívida. Só que aquele servo tinha um conservo, né, alguém que dependia dele. E esse conservo tinha uma dívida com ele. E aí ele vai cobrar essa dívida para o conservo. Só que a justiça não foi a mesma, porque o conservo também não podia pagar e pede para ele perdoar aquela dívida. E ele não faz isso, pelo contrário, ele pega a família, pega tudo, né, e bota na cadeia o conservo que estava devendo. E aí Jesus termina a parábola dizendo isso. E aí? Né? E aí o reino de Deus é porque Deus perdoa a todos nós que somos pecadores, e porque a gente não é capaz de perdoar o próximo, né? Esse é o nosso dilema, né? Esse é o nosso dilema. Toda vez que a gente tem um inimigo, tem alguém que a gente não gosta, tem alguém que a gente está sendo desafiado a perdoar. Que é uma das formas de resolver conflitos. É isso. Dúvidas? Perguntas? Troca de experiências? Estamos terminando já. Nada?
Todo mundo, eu também disse que ia botar o dedo na ferida, né? Todo mundo agora está tá sentindo a dor, né? Tira o dedo, né? Mas é isso, é porque é um desafio muito grande, né? Para cada um de nós. Falar sobre conflitos e resolução de conflitos. E talvez, e a intenção, a ideia é essa, né? Que a gente mude a perspectiva. Porque muitas vezes a gente, e eu digo isso pessoalmente, eu mesmo, dentro de conflitos, né, dentro de situações conflituosas, sempre buscava a minha razão, né, a justificar aquilo que era, aquilo que eu achava, né, minhas ideias, minhas convicções e tudo mais. Mas a proposta, se a ideia é ter paz, não é essa, né? Primeira coisa, está aberto para um equilíbrio, né? Para buscar a harmonia, e aí, em algum momento, pode ser que você precise tomar o prejuízo, né? O prejuízo seja material, seja emocional, né? Você administrar aquilo. Tá bom? Próximo domingo, eu não vou poder estar aqui, vai haver um encontro de família, depois de vários anos sem nós nos encontrarmos, aí vai juntar os tios, os primos e tudo, e aí eu vou precisar estar ausente, mas já tinha combinado com o Zamberi, com o Júnior, e assim, tem alguma coisa que já dê para orientar, ou venha, né? Venha que vocês vão ter alguma atividade, aula ou sei lá. E aí eu volto daqui a 2 semanas. A próxima aula é sobre comunicação efetiva. Porque hoje a gente falou lá de dentro, né? De que é que a gente precisa trabalhar antes de ir para cumprindo aquele texto que nós vimos na semana passada, né? Que é: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e conversa com ele, né? Então, na semana que vem, nós vamos aprender como conversar, né? Que vocês vão ver que a gente faz errado, né? A gente não utiliza os mecanismos corretos, né? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre isso. E na última, aí a gente vai ver o que vai fazer, né? Vamos criar uma briga aqui, alguma coisa assim. E a gente vai ter que resolver conflito. Para ver se aprendeu mesmo, né? Fazer um exercício. Fazer o exercício. Ok? Então, que Deus abençoe vocês.